Olá, seja muito bem-vindo ao Pod Clean, o podcast da Clean. Esse é um programa voltado para pais, mães, tios, avós e todo mundo que faz parte do universo infantil. Eu sou a Patrícia e vou estar sempre conversando com um especialista sobre algum tema específico, trazendo um bate-papo leve, divertido e principalmente cheio de conteúdo para vocês. Não deixem de nos acompanhar no Spotify, nosso canal no YouTube e também acompanhar aí as novidades da Clean pelas nossas mídias sociais. Eu espero vocês! Tornar-se pai e mãe é um momento de transformação na vida das pessoas. É uma jornada repleta de desafios, alegrias, responsabilidades e descobertas. Mas claro que, como tudo na vida, a gente sabe que não existe fórmula mágica nem receita pronta para garantir que nós todos faremos tudo certinho, nos transformando em pais e mães perfeitos. Ainda mais nessa era de mídias sociais, onde todos postam uma vida perfeita. É cada vez mais difícil falar sobre maternidade e parentalidade real e os desafios que enfrentamos diariamente. Existem, claro, momentos maravilhosos, mas também a gente sabe existe muita incerteza e surpresa, não é mesmo? Ser um pai dedicado e amoroso requer tempo, esforço e muita disposição para aprender e crescer junto com o seu filho. É por isso que, aproveitando o mês dos pais, a gente trouxe um convidado bem especial para falar de paternidade real, atenção, de uma maneira bem leve. Seja muito bem-vindo, Lucas. Patrícia, muito obrigado. É um prazer estar aqui, podendo explicar um pouquinho mais sobre como é que é, como você disse, a paternidade real. Real, e bacana que a gente tem o primeiro convidado homem aqui, nosso primeiro pai, espero que de muitas, pra gente falar um pouquinho sobre a realidade. Sim. Fala pra mim, como que foi se descobrir pai? Foi uma coisa planejada, foi uma coisa que você sonhou ou aconteceu? A intenção, assim, de nós termos, né, um filho, ela já vinha acontecendo há alguns anos. Eu sempre tive vontade de ser pai, eu sempre me enxerguei nessa posição, né, e tudo isso é uma coisa que nós criamos, né, a gente projeta isso, né, mas a realidade é a realidade, né, então quando acontece, não existe um manual, não existe nada que vai nos guiar, né, a isso. É literalmente o dia a dia com a criança, o dia a dia com a família, com a esposa, com a mãe, né, da criança, que você vai tirando, né, entendendo os detalhes e se adaptando, né? Acho que a palavra adaptação, né? Paternidade, ela tem muito a ver com adaptação, assim como a maternidade, né? Eu falo de modo geral, mas eu entendo dessa forma, foi acontecendo. Porque é interessante que, assim, fala-se muito sobre o instinto materno, mas ninguém fala do instinto paterno. Existe um instinto paterno, na tua opinião? Eu comento até isso com a minha esposa, que o bebê, quando tá, eu penso, né, no ventre da mãe, ele já conhece a mãe. Por conta do cheiro, né, da presença, tá tudo ali. Quando nasce e você pega, né, e aparece o pai, para aquela criança ele é um estranho. Exatamente. Né? E nós temos que cultivar isso todos os dias. Então, eu entendo que esse papel do pai, ele é extremamente importante de entender e se colocar no lugar que, para a mãe, a criança, ela já é muito próxima dela. Foi gerado ali dentro. Mas a gente tem que cultivar isso todo dia. E é o que eu sempre tento fazer. E pelos sorrisos que ela me dá e pelas trocas que a gente tem, eu creio que estou no caminho certo. Ela é bem pequenininha, né? A Laurinha ela tem 1 ano e 10, né? 1 ano e 10 meses, você isso. Você falou. E como é que foi esse 1 ano e 10 aí? Teve algum momento que você realmente se sentiu responsável por aquele serzinho? Porque, que nem você falou, você olha para aquela coisinha pequenininha e fala, tá, prazer, né? Eu Sim. sou o Lucas, eu sou seu pai. né? E a partir de então, quando que você começou a entender que você tinha uma ligação com aquele serzinho? Eu acho que as mães elas têm um senso de urgência muito mais presente do que o pai, uma relação realmente de cuidado maior, né? Porque isso acaba acontecendo de forma natural, né? Devido à proximidade mesmo da mãe com o bebê. Para nós pais, ao meu ver, eu entendo que você tem vários momentos de descoberta, você tem vários avanços. Então, nesses 1 ano e 10 meses, eu lembro que quando eu via o cansaço
da minha esposa, extremo, era a hora que eu falava, nossa, a água bateu, né? Eu preciso aprender a fazer pelo menos uma parte do que ela faz, né? Eu sei que a questão da presença da mãe é muito importante para a criança, mas tem N outras coisas que o pai consegue fazer, né? Inclusive muitas das coisas que a mãe também faz, né? Então eu lembro o primeiro banho, né, que eu fui dar, os primeiros cuidados, são todas questões de descobertas. Quando a criança fica adoecida, né, você fala, nossa, gera um momento de estresse muito grande, porque você não consegue dormir direito. As noites, em geral, mesmo quando a criança não está adoecida, mas as noites, em geral, no início, né, de você ficar acordado e você entender que é possível ter essa divisão, e a gente fez muito disso na nossa relação. Do tipo, a neném acordou de madrugada. Não, ó, eu vou lá ficar com ela na sala, você dorme aqui no quarto, e depois a gente reveza. Dorme 2 horas, vem você 2 horas. Então, são muitas descobertas. Nesse 1 ano e 10 meses, eu só cresci. Muito. Que ótimo. A gente conversou num episódio anterior com a Débora, que é uma psicóloga infantil, e a gente acabou abordando essa questão da responsabilidade, da cobrança que se tem em cima do pai e da mãe, do que a sociedade espera de comportamento, como deve ser, como deve fazer. Isso tudo você também sente como pai? Eu acho que nós sentimos isso, né? Tanto eu como a mãe. E como você disse, a questão das mídias sociais, elas trazem essa questão, né? Porque as pessoas só acabam mostrando a parte boa, né? E aí, quando acontece alguma coisa de errado, você acaba sendo julgado, né? Porque você deveria ter feito dessa forma, deveria ter feito assim. Então, nós sentimos, sim, isso, né? Mas nós temos uma concepção que gradativamente nós vamos entendendo a maneira certa de fazer, né? Porque é tudo novo, nós somos pais de primeira viagem, então nós estamos aprendendo e a gente acaba ouvindo o que nos interessa e deixando passar o que a gente sabe que não faz diferença, né? Exatamente. Agora, assim, como é que foi o teu preparo, assim, psicológico, emocional? A gente também abordou com a Débora essa questão do que a gente traz de carga, né? Do que foi a nossa criação, né? E principalmente a anterior ainda, a criação dos nossos avós, pelos nossos pais, e o quanto isso foi diferente, o quanto a gente tenta fazer diferente agora, né? O que você trouxe de carga que você conseguiu filtrar, falar, que nem você disse agora, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui é bacana e eu vou tentar seguir? Eu acho que a criação, né, o que torna um bom pai é ele ter sido um bom filho, né? Então, eu acho que são coisas que não tem como você desvencilhar isso, né? Então, eu tive uma ótima criação, muito afetuosa, muito próxima, e eu acho que isso me ajudou a entender, né, que o afeto, a presença, o acalento é uma das coisas mais importantes que a gente tem dentro de uma relação familiar, seja com a nossa mãe, né, com os nossos pais, seja com os nossos filhos. Então, acho que isso é uma coisa que eu trouxe e eu tento colocar em prática isso todo dia. E você foi trabalhando isso aos poucos quando a sua esposa estava grávida? Com certeza. Eu acho que a Gi, né, minha esposa, ela teve uma gestação muito difícil durante a gestação, muitas dores, muitas cólicas. Ela brinca que tudo que as grávidas sentiram, ela sentiu durante os 8 completo. Durante todos os meses da gestação, ela sentiu tudo, era enjoo todo dia. E ali eu já me senti eu tive esse instinto, né, e essa presença de falar, nossa, ela não tá legal, mas ela tá fazendo um papel extremamente importante. Porque muitas vezes no início você fala, nossa, mas a gente pensa, né? De novo ela tá com cólica, de novo tá com dor, mas será que não vai passar? E aí a hora que você cai na realidade, e deveriam os pais cair na realidade, de falar, ela tá gerando o seu filho, né? O nosso filho, ela tá fazendo o papel mais difícil, ela tá carregando um peso, ela tá ali. E assim, se ela tá sentindo dor e tudo mais, faça o que for preciso para ajudar aquilo ali, né? Então é o que eu sempre fazia, eu sempre fui muito próximo dela durante a gravidez. Ela tava com isso, não, vamos correr atrás, peraí, vamos embora. Era bolsa de água quente, eu tentava fazer de tudo ao meu alcance para que ela pudesse sentir um acalento. Então acho que isso já trouxe um pouco da minha criação, né? Eu já coloquei em prática, eu já tinha consciência ali naquele momento que eu já era um pai e que naquele momento eu não podia cuidar
efetivamente da minha filha, porque quem estava cuidando era minha esposa, porque estava dentro dela. Mas eu poderia cuidar da minha esposa da melhor forma possível. Indiretamente cuidar da minha filha. Agora, uma coisa que eu acho bem interessante é o seguinte, você fala muito de apoiar a esposa e apoiar a filha. Em algum momento, você se sentiu um pouco desesperado, precisando de apoio, precisando de ajuda, Sim. pensando assim, tá, eu tô aqui dando essa rede, né, fazendo parte da minha rede de apoio para minha família, mas assim, alguém pode me ajudar? Você chegou a pensar nisso em algum momento? Com certeza. No início, eu tive... Na nossa família, eu tive a incumbência de ser o esteio financeiro da família. Né? E isso daí, muitas vezes, acaba gerando uma pressão muito grande. É um peso a mais, Um peso né? muito grande. Nesse mesmo meio tempo, eu havia perdido meu emprego, então isso pesou bastante, porque aí eu falei, tá, e agora? Né? Minha esposa, ela estava impossibilitada de trabalhar devido à gravidez de risco, estava no meio da pandemia também, a gente nem quis colocar ela, nem pensou em ela buscar emprego, tudo por conta do risco da pandemia para as gestantes e tudo mais. E nessa questão veio essa pressão, né? E aí isso pesou psicologicamente de uma forma bem pesada. Então, no finalzinho da gestação, eu estava já bem depressivo, tudo. E foi quando eu iniciei com ajuda profissional, a fazer terapia. Além, claro, da família e dos amigos, eles sempre me auxiliaram. Eu tenho amigos aí de longa data que eu considero demais. E sempre auxiliaram no que eu precisava, né? Muitas vezes eu ficava fechado, não chegava, mas aí sempre tem aquele seu amigo ou um familiar que é muito próximo que fala, eu sei que você não está bem, eu sei que você não está falando, fala. Né? Então, eu acho que esse conforto, a conversa, para mim, eu sou uma pessoa que a conversa, para mim, ela rende muitos frutos. Então, só o perguntar, né? Tá precisando de alguma coisa? Você realmente tá bem? Eu tô vendo que você não tá legal. Isso aí auxiliou bastante. Claro, também com os entendimentos, né? De uma terapia, de um profissional da área que auxiliou bastante. Então, sim, nós também precisei, né, de auxílio. E o que não é muito comum é justamente você conseguir se abrir, né? Porque muitos pais têm essa dificuldade, muitos homens, eu acho, que têm essa dificuldade, né? Porque, assim, falar do futebol, falar do campeonato, falar da corrida, da Fórmula 1 é uma coisa, né? Agora, assim, falar de sentimento, falar de dificuldade, de perda de emprego, de depressão é outra. Com certeza. Então, como é que foi pra você? Pra você, assim, tudo bem, é normal? Ou você sentiu um pouquinho de dificuldade no começo de se abrir e realmente abrir o assunto e procurar ajuda? Não, eu senti, sim, dificuldade. Eu acho que é um estigma cultural, né, que nós temos, né, do homem ser aquela... fortaleza, o ser que não chora, o ser que não fica triste. E nós somos todos seres humanos, né, independente da sexualidade, do sexo. Então, assim, nós sofremos da mesma forma. Então, no início, foi sim difícil. Eu tive que quebrar algumas paredes para conseguir me abrir. E digo, foi libertador. Então, eu nunca havia ido em um psicólogo na minha vida. Então, eu nem sabia como é que funcionava, né, uma sessão de terapia. E eu entendi muito bem a dinâmica ali da situação. E ali, a primeira foi aquele quebra-gelo. E depois, na hora que eu vi, eu estava contando todos os meus sentimentos. Né? E isso foi muito bom, né? Porque não foi uma questão de ter alguém para me ouvir que estava disposto a ouvir, né? Então, na maioria das vezes, eu conversar, eu falar, já era um alívio para mim, independentemente de qualquer direcionamento que o profissional poderia dar e tudo mais, mas o abrir, né? E a partir dali foi uma reação em cadeia, porque saiu do profissional e eu consegui me abrir muito mais com os familiares, com os meus amigos, porque realmente foi um quebrar o gelo mesmo. O pessoal que acompanha o Podclean, ele vai reparar que eu tenho sempre a mania de comentar um caso próximo, Sim. né? Vou fazer dividir aqui uma experiência pessoal. Eu tenho um grande amigo que ele diz exatamente isso que você falou, que ele tem uma enorme dificuldade de se abrir com outros homens, porque o homem não tem uma escuta ativa. Sim. Ele sempre fala isso, ele falou assim, a mulher, ela te escuta, ela tenta te entender. O homem fala, tá, beleza,
ok. Ah, você tá triste, tá deprimido. Ah, poxa, vai no psicólogo. Sim. Né? Vai no psiquiatra. O homem não tem essa escuta carinhosa que a mulher tem. Sim, então, eu acho que isso também barra muitos homens na hora de procurar ajuda. Que nem você falou, foi libertador pra você. Muito, porque... passar por esse processo. Você fala, né, às vezes para um amigo que você não tá legal, que você tá passando algum tipo de dificuldade, e na maioria das vezes não entende, talvez, não tem a empatia de entender o seu lugar, e que você realmente, se você chegou no ponto de estar querendo se abrir, é porque você realmente está precisando, né? Porque a gente carrega esse estigma de ser de não chorar, de não ficar triste. Então, acho que cabe aos homens todos, né, entenderem que quando um amigo chega pedindo ajuda, é porque ele já tentou todas as outras formas. Porque a gente já carrega a situação, não, vou tentar resolver sozinho, E ouçam seus amigos de uma forma ativa. Eu acho que realmente falta muito disso. A diferença de um profissional é esse. Né? Você sabe que você vai no psicólogo, no terapeuta, e a escuta dele vai ser ativa, né? Porque aquele momento é o momento do ofício dele, do trabalho dele, ele tá ali para isso. E isso é extremamente libertador. Agora, você acha que se não fosse pela paternidade, você conseguiria passar por todo esse processo da maneira que você passou? Não. Eu acho que as necessidades na paternidade, elas surgem de formas muito mais intensas, né? Essas necessidades de você se abrir, de você conversar, os problemas, tudo acaba se tornando muito mais intenso, né? Então, acho que isso é um acelerador, sim, do processo. A paternidade, ela acaba acelerando bastante esse processo de você chegar no seu limite e aí ter um entendimento também de que, chegou aqui, agora eu vou buscar ajuda, seja profissional, seja familiar, seja de amigos, mas é necessário, né, buscar ajuda. Eu acho que ele acelera esse processo. Além dessa que você falou agora, que outras lições muito valiosas você aprendeu nesse pouco tempo que você é pai? É simples, mas eu acho que as coisas deveriam ser simples, né? E a gente acaba dificultando e buscando, almejando coisas que realmente não importam de verdade. Por exemplo? Né? Eu aprendi que o mais simples é o que funciona mais. É que a minha filha, ela tem que ter saúde e ser feliz. Só que não é só ela. Todos nós deveríamos. Né? Mas a gente fica buscando outras coisas. E muitas vezes a gente está com saúde, a gente está feliz e ainda assim a gente procura outra coisa para poder fazer. Sendo que o básico para você ter uma vida legal e saudável é isso. Você tem que ser feliz todos os dias e tem que estar saudável, né? Então, eu acho que trouxe essa simplicidade, né? Nesse tempo de pai, eu comecei a entender o que realmente importa, né, na vida. Que são essas duas coisas. Hoje a gente sabe que tudo que não é isso é muito fácil de resolver. Tudo. Mas isso, enquanto eu tiver, tá tudo bem. Para a gente fechar, Lucas, queria que você definisse, se é que é possível definir, o que faz um bom pai. Eu falo pela minha acho que experiência curta, né, que eu tenho, mas ser sempre atento aos sinais, tá? De você fazer o seu papel de pai, né? E como minha esposa diz, e eu comecei a entender isso na prática, o pai não ajuda, ele é pai, né? Ele é pai, paternidade real, né? Eu sei que muitos não são, mas o pai ele tem que ser pai. E que não existe divisão de tarefas na criação de um filho. Existem os dois papéis. O papel da mãe, e o papel do pai. Isso não vai influenciar no eu ajudo. Eu acho que assim, a definição de ser um pai, de ser um bom pai, e eu creio que eu estou em processo de evolução, porque eu acho que o processo ser um bom pai é um processo de evolução. Você nunca vai chegar lá da maneira como você quer, você vai tentar fazer isso todos os dias, né? Então é ter consciência disso, ter consciência que é um processo de evolução, que você não vai conseguir imediatamente, eu não consegui fazer isso para minha filha que eu queria fazer para ela, tudo bem, tá? Entende que isso vai chegar um dia, então ter consciência dessa evolução constante que é ser um bom pai, né? A gente dificilmente vai chegar lá, né? Mas a gente vai sempre almejar aquilo lá. E ser um bom pai, eu acho que o principal, seja presente.
tá? Fique com a sua filha. Chegue cansado do serviço, lave as mãos na hora que chegar do serviço, como eu faço todos os dias. E a primeira coisa que você fizer ao adentrar em casa, abrace sua filha, beije sua filha, fique próxima dela. Pode não parecer, mas ela vai estar morrendo de saudade de você. Tá? Fique com a sua esposa, aproveite os momentos, né? Eu acho que esse detalhe no você estar presente, eu acho que é o que a gente pode entender como ser um bom pai, né? É difícil nós sintetizarmos isso em algumas palavras, mas eu acho que é esse senso de presença mesmo. Até porque às vezes é só isso que a criança pede, né? Exatamente. E precisa, né? A presença. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Lucas, que prazer, adorei a conversa. Obrigado, foi um prazer Obrigada. também. E que exemplo bacana, né? Eu espero que dessa lista toda aí de ser presente, dar amor incondicional e se fazer presente, estar ali, criar uma rede de apoio para aquela criança é sempre o mais importante. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. A gente ainda vai conversar mais, viu, Lucas? Vamos sim. Mais. Muito obrigada e até o próximo Pod Clean.